Boa noite, sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais um programa. Nós somos a Pastoral da Juventude da Diocese de Santo Ângelo e vamos agora conversar um pouquinho. Estamos aqui nos preparando para a vigília da PJ, posterior para os jovens, e também para a 48ª Romaria da Terra. E nós, muito bem, então, eu sou o Matheus Henrique Lerman, atual secretário diocesano da Pastoral da Juventude aqui da Diocese de Santo Ângelo, e hoje nós temos aqui jovens de vários lugares, e eles vão estar contando como eles chegaram até aqui, qual é a expectativa deles, o que eles estão esperando para essa noite de vigília e também para o 48º Encontro da Romaria da Terra. Tá bom, então. Eu sou a Jennifer, eu sou da Paróquia Ascensão do Senhor, de Santo Cristo. E a minha expectativa, na verdade, eu não tenho exatamente, porque é a minha primeira vez participando de uma vigília e de uma Romaria da Terra. Enfim, eu nunca participei, então eu não sei exatamente o que esperar. Espero que seja uma experiência muito legal, diferente e que seja muito marcante. É isso. Próxima. Meu nome é Regina, sou da paróquia de Cândido Godói e a minha expectativa é que seja um dia muito incrível. Meu nome é Letícia Weber e eu sou coordenadora do grupo da PJ de Alecrim da paróquia Santa Cecília. É minha primeira vez participando de uma vigília e eu espero que seja um momento próximo com Deus, natureza, e eu acho isso muito, muito bom para nós. Eu acho que isso renova a nossa fé. Eu acho que, tipo, é um momento muito bom para partilharmos juntos e ter mais essa comunicação com todo mundo. Olá, boa noite. Meu nome é Emily Gabriela, eu sou de Porto Lucena, da PJ, e é minha primeira vez experienciando isso. Minha mãe já veio aqui, então eu fiquei muito animada, com muita expectativa. Então eu espero que seja um encontro muito bom e que eu aprenda muitas coisas e que seja muito incrível. Boa noite a todos, eu me chamo Bruno Weber, sou da paróquia Ascensão do Senhor de Santo Cristo. É a minha primeira vez participando de uma vigília. Da Romaria eu já participei mais vezes, mas eu espero dessa vigília que seja uma experiência boa, de vários aprendizados e uma maior convivência com Deus. Boa noite, eu sou o Christian, sou da Paróquia de Santo Cristo. Minha primeira vez participando e espero que seja um momento que podemos nos conectar com Deus. Boa noite, eu sou o Cassiano, eu sou lá da Paróquia Santo Cristo também. E primeira vez que eu venho também, a minha expectativa é que seja algo muito, realmente muito tocante, muito marcante, que faça com que a gente se conecte muito com Deus, com nossas crenças e tal. Espero que seja corra tudo bem, fazer novas amizades, conhecer novas pessoas. É isso. Muito bem. E vocês chegam aqui trazendo todas essas expectativas, todos esses sonhos, essas questões de vivenciar uma Romaria da Terra nesse espaço que é sagrado, nesses 400 anos das missões, do início das missões jesuíticas. E o que vocês entendem dessa temática? O que vocês conhecem sobre os 400 anos das missões, sobre a Romaria da Terra, sobre esse tema que é a ecologia integral? Eu realmente não conheço nada sobre, mas eu vim aqui para experienciar e aprender mais. Eu gostaria de levar muitas curiosidades para minha filhada, para minha família, porque eu acho que eu quero que minhas próximas gerações venham aqui experienciar isso, porque é uma coisa muito incrível, pelo que eu tô vendo. No quesito da própria natureza, porque a natureza é a nossa casa, é onde a gente vive. É para poder cuidar e preservar ela. E quando a gente fala em natureza, vocês levantam a temática natureza. Como vocês enxergam hoje essa natureza, essa nossa casa comum? Que ações nós, enquanto jovens, podemos fazer para garantir que a natureza e que esse mundo seja habitável nas próximas gerações?
Eu acho que o principal ponto que nós podemos fazer para nós ter uma natureza melhor para o nosso futuro seria caminhar todos juntos, porque se nós não caminharmos juntos para, tipo, não convivermos em harmonia, não ter essa conexão um com o outro, eu acho que, tipo, meio que isso estraga e a gente não conseguiria seguir em frente, porque a gente constrói algo juntos. Um sozinho não faz nada. Então, tipo, é muito importante a gente caminhar juntos e ter essa harmonia com as pessoas para a gente poder ter uma vida melhor e ter, sim, uma natureza bem melhor no futuro. Muito bem, e quando a gente fala em pastoral da juventude, dentro da defesa da vida, defesa da natureza, a pastoral da juventude, sim, ela caminha junto com a igreja, mas também em projetos sociais, assim como a Romaria da Terra, assim como em outros quesitos sociais. E quando vocês enxergam dentro da sociedade, quais são os pontos que vocês acham que podem ser evoluídos no quesito natureza? Bom, eu acredito que os pontos que poderiam ser melhorados nesse sentido é o contato com ela, convivência com esse âmbito natural, porque é algo que a gente não é acostumado a fazer, né? A gente, geralmente as missas acontecem em uma igreja ou um centro que a gente utiliza como local, mas se a gente for pensar no passado, a natureza era usada como nossa igreja, né? E preservar a nossa natureza, tanto no quesito da poluição como sim, interagir com ela, tipo, poder interagir, poder, caminhar com o pé descalço na grama é uma maneira muito boa de se conectar com ela. Christian, e você que nessa experiência enquanto também agricultor, como a agricultura pode caminhar junto de uma forma de que há um equilíbrio dentro da natureza? Bom, uma maneira, tipo, preservar a produção, né? Porque na lavoura tem vários estágios. Daí dá para ter um melhor controle, para não defasar demais a natureza. Porque hoje já existem novos tipos de cultivos que eram antigamente que degradava bem mais a natureza. Hoje a agricultura já está a caminho da preservação, já está melhorando um pouquinho nesse quesito do que era antigamente. E quando a gente olha, vocês, Jennifer, Cassiano, Letícia, não sei quem mais, que mora na cidade, nós que moramos na cidade e precisamos buscar produtos, que produtos nós jovens precisamos buscar lá no comércio? Que eu percebo atualmente é que muitas vezes a gente acaba comprando por preço, então, tipo, uma questão social e econômica, inclusive, mas eu acho que acaba muitas vezes incentivando a produção de, como é que fala, tipo, grandes fazendas, grandes produções, que acabam tendo uma poluição, então, muito maior na natureza. Então, uma forma de reduzir isso seria valorizar mais a agricultura familiar. Só que para isso tem que ter uma consciência maior de todos, principalmente nós que moramos na cidade. Mas alguém quer fazer uma contribuição? Eu acho que a Jenny falou tudo que tinha pra falar, né? Interessante. A busca pelos produtos orgânicos, justamente isso que a Romaria da Terra nos traz, os produtos que vêm da nossa terra, não da indústria. E o que é essa indústria, o produto que vem da terra, ele tem a ver com o nosso meio ambiente, com a nossa casa comum, dentro da poluição. Eu sou uma pessoa que mora no interior, minha família é de suinocultores, a gente tem um chiqueirão, mas a gente também cuida do plantio. Então eu acho que a natureza precisa disso, porque é uma forma de alimentação. Então um precisa do outro, a cidade e o campo. São duas coisas que precisam caminhar juntas, por conta que as pessoas da cidade que industrializam nossos produtos e nós que vendemos. É realmente uma união. Como nossa união com Deus, a gente precisa caminhar todos juntos. E nesse caminhar todos juntos, a gente fala de agricultura familiar. E é família. E hoje na nossa organização social, enquanto família, como vocês jovens enxergam o ambiente familiar, a vivência familiar, pais e filhos, enfim, nesse sentido, da vivência familiar também.
Eu acho que o caminho cristão é um caminho que une também as famílias em si. Tipo, muitos pais, desde pequenos, são cristãos e ensinam os filhos a seguir esse mesmo caminho, porque é um caminho bom, é um caminho que une e é um caminho que junta forças em si. Então, eu acho que se a família acredita em Deus, se a família crê, se a família. ah, Se a família pratica esse crer em Deus, eu acho que a família sempre vai continuar unida e sempre vai caminhar junto. Porque, tipo, é a mesma coisa nós jovens. Nós jovens caminhamos juntos como uma família. E em casa seria a mesma coisa, porque a gente crê em Deus e a gente pratica esse crer nele. E quando a gente fala justamente nesse crer, nessa juventude, como vocês veem a defesa da mulher, dos, das outras questões hoje que tanto se fala de ser mais empático, ter mais afeto, enfim, como vocês mulheres enxergam hoje a sociedade? Vocês acham que ela oportuniza todos os espaços para vocês? Vocês ainda sentem dificuldades enquanto jovens? Eu acho que essa questão ela depende muito do local e das pessoas. Porque se você está rodeado com jovens aqui, que nem nós, em nenhum momento, pelo menos eu me senti mal ou com alguma coisa ou algo. Então, tipo, depende muito, do jeito que as pessoas foram criadas, se elas foram criadas com fé ou não, se o tratamento delas na infância foi bom ou não. Então, tipo, eu acho que tudo depende da pessoa e do local. Porque tem pessoas que não são tão boas, mas sabem se comportar em locais decentes. Já outras são totalmente ao contrário. Então, eu acho que depende muito, da pessoa e do local mesmo. Eu acho que a moça que veio de Cândido Godói, eu sempre troco porque são gêmeas, agora eu não vou saber o nome dela. Ela sempre, quando eles vêm para algum encontro, elas vêm com um objetivo. E esse objetivo tem uma pessoa que faz com que vocês estejam aqui. Eu acho que vocês podem retratar um pouco, podem contar um pouquinho disso, de o que faz, que nem hoje para vocês, para o pai e para a mãe de vocês confiar, para vocês estarem aqui, tem uma pessoa que vocês também confiam. Eu acho que é importante a gente destacar aqui, enquanto Pastoral da Juventude, essa pessoa. Bom, como lá em Candido Godói é uma cidade pequena, tipo, lá a igreja não é composta por muitos jovens. Como eu e minha irmã moramos no interior, é meio difícil ter encontros de jovens por lá. Mas com o convite da Carla, a gente resolveu criar uma PJ lá em Godói. Aí com o convite do padre, aí meus pais eles já não queriam por causa que era ir para a cidade, era muito longe, e também não confiavam muito na PJ, porque não sabiam como é que funcionava. Até que uma hora a Carla conversou com os nossos pais, aí eles super aceitaram, só que eles não queriam que a gente saísse para lugares muito longe, porque ainda não confiavam tanto. Mas assim, eles são mais assim liberais assim com a PJ, com encontros, essas coisas. Muito bem, e vocês que vêm das outras realidades locais, quando vocês falam de estar que nem hoje, e nesses 2 dias, hoje na noite, na vigília, dormindo aqui e estar na Romaria da Terra, como vocês lidam com essas questões? Porque normalmente vocês têm que lidar com questões de paz, a confiança, enfim, essas questões que hoje permeiam a juventude. Da onde que vem a confiança para vocês poderem estar aqui e caminhar junto com a sociedade, com a igreja? Eu acho que, no meu caso, é a Lia, realmente. A Lia, ela traz muita confiança para os pais de todos os catequizandos da nossa igreja. Então, assim, ela realmente é um alicerce muito bom, porque ela traz confiança, segurança para nós jovens. E minha mãe confia muito nela. E minha mãe também precisa confiar em mim para eu poder vir aqui. É uma questão de confiança mútua. Eu tenho que demonstrar confiança para minha mãe e minha mãe tem que confiar em mim. Não é só, mãe, posso ir? Não, é uma questão. Realmente, ela tem que confiar em mim. Eu tenho que mostrar que eu sou digna da confiança dela. Mais alguém? Bom, para mim estar aqui, como já falaram, minha mãe tem que ter a confiança em alguém. E essa pessoa de confiança é o Mateus, que vem lá da paróquia com nós. E que nem já falaram também, para ela ter essa confiança em mim, eu tenho que dar uma credibilidade e confiança nela. Caso eu não tiver essa confiança nela, ela não vai ter a confiança em me deixar ir para os lugares. Aí tudo se constrói fazendo boas ações e criando essa confiança entre nós dois.
E no geral, assim, de onde vocês vêm, o que vocês esperam realmente para amanhã, o que que vocês esperam, o que que vocês esperam vivenciar amanhã realmente, o que vocês imaginam ser, o que que a gente vai discutir, o que a gente vai debater. Vai lá, Cassiano. Tá, bom. Minhas expectativas estão boas para isso, porque todos os eventos da PJ que eu compareci, ajudei a programar e tudo mais, sempre foi uma coisa que a gente esperava algo e sempre superava o que a gente achava. Então é algo que a expectativa tá boa, sei que vai me superar essa expectativa e acredito que vai ser algo bom, que vai fazer a gente interagir um pouco mais entre pessoas, entre a natureza, e essa convivência vai ser algo bem interessante, porque, enfim, tu vai conhecer muita gente nova, né? É isso. E poder caminhar junto com a comunidade. Muito bem, e Christian, pode comentar também com nós sobre isso, sobre de onde tu vem, o que que as suas expectativas, o que tu espera debater amanhã, que pessoas tu espera encontrar aqui nesse espaço. Como eu cheguei a comentar, caminhar junto com a comunidade, junto com a nossa população, com o nosso povo, para poder vivenciar um momento bom, né? Que tive que me. Esse um momento muito bom, porque sempre que eu também participei dos eventos foi, bom, através de cursos como o CTLJ que teve, foi cursos que puxaram a gente para dentro dessa vida da pastoral. Eu tenho expectativas muito altas, porque eu vejo que vem pessoas de muito longe só para experienciar essa noite incrível. Então, realmente, eu acredito que vai ser uma coisa que nem eu esperava, assim, de tão maravilhoso que vai ser. Vai ser bem legal. Eu acho que vai ser um momento muito bom, onde a gente vai poder conhecer não só mais jovens, mas também as pessoas que têm mais idade, que participam há mais tempo e que têm realmente essa ideia na cabeça de como que funciona a Romaria. Já tem aquela experiência, já sabe, já tem um pouco de noção, mas essa pessoa, ela sempre volta porque ela sabe que vai ser algo inesquecível para a vida dela. Então, tipo, eu acho muito legal essa conversa com as outras pessoas que vêm de longe só para fazer a romaria, porque é literalmente incrível. Eu tô esperando bastante, então, ter diferentes experiências, como eu falei antes. É uma experiência que eu nunca participei antes. E eu acredito que pode ser muito rica, conhecer muitas pessoas diferentes, de muitas realidades diferentes, ter uma noite ali com essas pessoas, então conhecer mesmo mais próximo. E eu acredito, então, espero amanhã terminar saindo daqui motivada para vir mais vezes participar. E quando a gente fala em 48ª Romaria da Terra, quando a gente fala em Romaria da Terra, a gente sempre lembra a palavra luta. E hoje nós, enquanto jovens, quais são as nossas lutas? Claro que a Romaria da Terra ela vai debater, sim, algumas lutas, mas e nós, jovens, quais são as lutas que nós temos, que nós acreditamos, que nós precisamos para que esse mundo realmente seja um mundo melhor? E como diz uma das nossas músicas, a civilização do amor. Como a gente vai lutar para realmente ter uma civilização do amor? Bom, eu acho que dos principais lutas que a gente tem também, acho que é conquistar um espaço mais amplo, mais abrangente dentro dessa comunidade da igreja. E, enfim, o pessoal ele olha pra gente e pensa, bah, jovens não são tão maduros, mas eles têm que dar essa chance pra gente mostrar que a gente tem capacidade, que a gente é maduro, que a gente consegue sim fazer algo legal lá dentro. E com o tempo, abrir um pouco mais a mão e dizer, podem fazer, a gente deixa eles fazer, porque essa energia dos jovens não é uma energia que sempre é boa, sempre todo mundo se anima junto, entendeu? E aí, fazendo isso, a gente consegue chamar mais jovens e mostrar que a gente tá aí também. Isso aí, a pastoral da juventude é a busca também por espaço dentro da igreja. Muitas vezes a gente sente essa dificuldade de espaços. Espaços. E quais são outros espaços que a gente quer buscar enquanto luta da juventude? Eu acho que uma das nossas lutas é tentar quebrar barreiras, tipo de pessoas do nosso passado, como, mas jovens não podem fazer essa tal coisa. Por que jovens não podem fazer essa tal coisa? Então eu acho que nós temos que tentar lutar para
tirar esse pensamento que, jovens sem responsabilidade. Porque realmente tem jovens perdidos, mas por que não pode trazer esses jovens perdidos para a igreja? Transformar esses jovens perdidos em pessoas que acreditam na fé. Então eu acho que é isso que eu penso, que a gente tem que quebrar barreiras. E quando a gente fala em barreiras, a gente também pode levantar uma questão que é muitas vezes, quantas vezes a gente não tem terra. Quando a gente fala em terra, em água, quando a gente escuta assim, vocês enquanto jovens, quando vocês vão pensar no futuro para frente, vocês acham que vocês vão ter direito à terra, direito à água, direito à vida digna? Eu acho que, enquanto jovens, nós estamos trabalhando para ter esse futuro bom. Então, tipo, se nós trabalharmos muito agora, como falaram, quebrar barreiras agora, nós teremos sim uma terra digna no nosso futuro, porque a gente trabalha para isso, a gente caminha para isso, a gente tá aqui para fazer, transformar a terra, a natureza num mundo melhor e não, tipo, deixar ela acabar. Então, eu acho que a gente tá aqui para conseguir e batalhar e ter uma natureza melhor no nosso futuro. Acho que complementando o que ela falou, eu acho interessante comentar também que se a gente tem esse espaço de estar agora convivendo aqui nesse âmbito, que é sinal que alguém lutou para ter isso. E se isso acabar, não ter os jovens que vão seguir, isso vai se extinguir, não vai ter mais nada. Então, enfim, tem que lutar, não adianta. E eu acho que aqui é importante destacar também que a gente estar hoje, enquanto Pastoral da Juventude, aqui presente nesse solo sagrado, se preparando para a Romaria da Terra e vivenciando logo mais uma vigília, é justamente pela luta de pessoas que buscaram esse espaço. E eu acho que a gente, enquanto juventude, cada vez mais vai lutar por espaço, por prioridades, para realmente a igreja ver que siga a sua preferência, quando ela diz preferência pelos jovens e pelos pobres. Mas e quando vocês olhem assim, realmente vocês veem a igreja como uma igreja que tem a preferência pelos jovens e pelos pobres, ou ainda tem algumas questões que podem ser evoluídas? Eu acredito que dá para evoluir a questão do preconceito e julgamento dentro da própria igreja, tipo em ambientes mais, seria a igreja em outros ambientes, mas preconceito com, principalmente em questão dos jovens, tatuagens, piercing, esse tipo de coisa, com roupas também. Claro que tem ambientes e ambientes para usar determinados tipos de roupas, mas eu percebo isso bastante, sim. E em questão do preconceito mesmo, seria isso. Bom, algo que eu comentei antes, que é a parte deles confiarem na gente para seguir, fazer alguns projetos, algumas coisas, eu acho que vem da parte, eu acho que é capacitismo a palavra, eles olham para nós e não veem capacidade na gente, né? Porque é algo que sempre foi pessoas mais experientes, de mais idade, que fizeram algumas vezes e acham que só elas sabem fazer. Mas a gente tem que ter esse voto de confiança para mostrar, não, nós conseguimos também, né? Um ponto que dá para complementar o que ele acabou de falar, então, que sempre repetem pra gente que o jovem é o futuro, mas a gente tem muito forte essa crença de que o jovem é o agora, é o que a gente faz agora e não o que a gente vai esperar para fazer. Isso aí, é o jovem fazer o hoje. Nós somos jovens hoje e nós precisamos fazer o hoje. E enquanto isso, eu acho que vocês podem complementar mais quando vocês enxergam as pessoas dizerem que o jovem é o futuro, que vocês têm que se preparar para o futuro. Mas enquanto jovens hoje, o que vocês acham que vocês poderiam fazer dentro desse âmbito que a gente está discutindo, o âmbito social, o âmbito familiar, a ecologia integral? Eu acho que hoje nós jovens podemos tentar combater pensamentos de pessoas antigas, como sexualidade, exatamente como ela disse, preconceitos que levam até hoje. Tipo, na própria igreja, não que seja a igreja, mas seja as pessoas que vão na igreja julgam nós só pela aparência ou pelo que nós queremos ser, mas eu acho que é uma questão de nossa escolha. Como nós escolhemos a seguir a Jesus, é uma escolha nossa. E então eu acho que a gente poderia levar esse pensamento mais à frente e também para as pessoas do passado. Muito bem. E dentro disso, desse âmbito, esse ano nós viveremos também um ano político.
E vocês, enquanto jovens, como vocês enxergam hoje a nossa política brasileira? Quando vocês acompanham, quando vocês vão ouvir falar, o que vocês veem hoje enquanto política, a política em si, o que para vocês representa a política e como vocês acham que nós jovens podemos ocupar também o espaço dentro da política, quando vai se ter uma campanha, uma defesa, um projeto de lei, enfim. Eu acho que sempre dá para melhorar, né? Através de projetos de lei que incentivam a gente a continuar fazendo, ou para começar a fazer alguma coisa, tipo nos estudos, ou até na vivência da comunidade em si. Para projetos que ajudam a incentivar, para tu ter a experiência e conseguir depois seguir, para começar ou continuar. Eu queria falar sobre a questão agora que a gente tá. Eu, pelo menos, estou agora indo para o terceiro ano do ensino médio. Uma questão que vem assim: o que que tu vai fazer depois? Aí as opções que eu vejo, possivelmente, então, seriam trabalhar, ou então fazer um Enem, passar na faculdade. Só que eu acredito que isso é uma questão do governo, tipo, teria que ter mais vagas ou mais possibilidades para a gente poder continuar de outras maneiras e evoluir como pessoas. Eu acho que o governo poderia ajudar mais as igrejas, tipo, apoiando projetos como a Romaria. Eles poderiam apoiar mais, dando mais fundos e coisas do tipo. Eu acho que realmente eles poderiam apoiar mais. E é justamente isso, a juventude é se inserindo nesses espaços. Eu acho que agora a gente pode aproveitar também o momento para contar um pouco, mas as pessoas devem estar pensando, tá, esses jovens são da Pastoral da Juventude, o que que é a Pastoral da Juventude, o que que a gente faz lá nos nossos encontros, o que a gente discute nos nossos encontros, o que que tem nos nossos encontros. Acho que aqui, dentro das realidades de Porto Lucena, Alecrim, Cândido Godói, Santo Cristo, cada um tem também o seu jeito de viver dentro do seu grupo. Como vocês vivem a Pastoral da Juventude nas suas realidades? A Pastoral da Juventude lá em Porto Lucena é uma pastoral que sempre tenta focar muito nos jovens. Como os jovens às vezes fazem os encontros, ali eu sempre tento trazer bastante os jovens para a pastoral, porque tem muito poucos jovens participando, mas os que participam eu sei que batalham muito para tentar aumentar a PJ. Eu acho que como foi dito antes, que ela falou, o pessoal que tá, ele luta bastante para que isso continue. E eu vou dar um exemplo lá na nossa paróquia que aconteceu. A gente começou com 4, 5 pessoas. E foi uma luta pra gente conseguir que seja uma animação na missa por mês, ou para conseguir que o pessoal citasse o nosso nome lá na igreja. Ó, pessoal, tem um grupo de jovens, quem quer vir conhecer, venha e tal. Foi uma luta. Aí quando tu vê, agora passou um tempo, a gente tá com 30, 40 integrantes, que todos estão empenhados em continuar isso aí. Então, é sim, se tu lutar, tu consegue as coisas, entendeu? Eu acho que é isso. A nossa pastoral da juventude lá em Alecrim, ela foi sempre, tipo, ela meio que sempre dependeu dos jovens. Não teve alguém assim, tirando então a Prof. Rita, que sempre nos apoiou, ela nunca teve algum jovem que esteve de frente, que realmente esteve lá por querer, sabe? Então, tipo, alguns anos atrás, a nossa pastoral da juventude era bem grande, só que com o tempo foram saindo, crescendo e tipo, literalmente virou um nada a nossa pastoral da juventude. Então, a Rita conversou com os que mais frequentavam a igreja, os que ela tinha confiança e sabiam que conseguiriam seguir um caminho da pastoral da juventude. E foi aí que ela encontrou a gente. Então, tipo, agora como meio que líder de frente, a gente batalha, a gente puxa os jovens e a gente mostra para eles que a nossa fé é para ser vivenciada, que isso é bom e é incrível vivenciar isso. Então, tipo, a gente batalha todo dia, todo encontro para chamar os jovens, para buscar as pessoas e mostrar que é o lugar deles também na pastoral da juventude. Então, tipo, a gente busca eles. Por mais que tenha alguns que não são tão fã, não participam tanto, a gente busca eles para manter eles ativos e sempre inovando com coisas novas e diferentes, palavras diferentes, para mostrar para eles que a pastoral da juventude é um lugar bom e que é leve de se estar.
Bom, na Pastoral da Juventude, lá de Cândido Godói, tem apenas 3 pessoas que comandam assim o grupo. Mas sempre quando os jovens tentam se reunir, nem sempre conseguem reunir todos de Godói, porque a maioria dos jovens não estão focados em ir para a igreja. A maioria dos jovens querem só ir para a praça, jogar vôlei e jogar futebol. A maioria dos jovens eles não querem saber de ir para a igreja nesses encontros, porque para eles não têm a motivação para ir. Porque a igreja ela não está focada mais nos jovens, ela foca mais assim sobre as outras pessoas. Os jovens se sentem meio ruins assim para a igreja e não serem motivados a continuar. Eu acho que também é importante destacar quando a gente fala da pastoral da juventude, a gente fala de uma pastoral que é feita por jovens. Então, eu, enquanto secretário diocesano da pastoral da juventude, sou jovem. Quando a gente olha lá para o grupo de base de Santo Cristo, de Porto Lucena, de Alecrim, de Cândido Godói, são os jovens fazendo acontecer. Não é um adulto, não é um idoso, mas sim são os jovens fazendo acontecer e acreditando nesse projeto de Deus e numa sociedade melhor a cada dia. Claro que, sim, a Pastoral da Juventude ela caminha com os assessores, aqueles padres que nos apoiam, os assessores leigos que nos apoiam e que caminham junto com nós. Mas quem dá as ideias, quem tem que fazer acontecer, são os jovens, somos nós que estamos ocupando esse espaço. E é importante destacar que o espaço da Pastoral da Juventude ele é um espaço passageiro. Eu não estou aqui para ocupar esse espaço da Secretaria Diocesana, dando exemplo, então, para sempre. É um espaço transitório. Depois tem que vir outros que vêm lá dos grupos de base, que caminham com a base, vão preparando encontro, vão fazer, para depois fazer acontecer todos os eventos diocesanos, como essa noite a vigília, enfim, estar aqui na 48ª Romaria da Terra. Para a Pastoral da Juventude foi toda uma organização que partiu a nível diocesano, a Carla foi atrás do espaço, das questões organizacionais, e os jovens que estavam lá na base, eles estavam lá para motivar que os outros jovens viessem, como a Lia fez com a Emily, como a Letícia fez com as outras meninas que vieram da Alecrim, a Rúbia, a Regina, a Manu, que sempre vem junto com a Carla, estão junto com a Carla dentro da juventude. E quando vocês olhem todos esses espaços, eu acho que é importante a gente também partilhar algumas das nossas atividades, o que a gente vem vivendo nos últimos anos enquanto pastoral da juventude, o que a gente vem aprendendo, o que a gente vem discutindo nos nossos encontros, o que a gente normalmente fala nos nossos encontros, o que tem nos nossos encontros e por que os jovens deveriam sim estar nesse espaço e buscando direitos, lutando, acreditando que a igreja possa ser sim a acolhida, não aquela que só tem uma regrinha e o jovem não tem espaço, mas aqui a igreja que o jovem tem espaço, que o idoso tem espaço, que o adulto tem o espaço, que a criança tem espaço. Como vocês pensam, como vocês veem e podem partilhar um pouco dos encontros também. Bom, nos nossos encontros, como eu disse, a gente começou a crescer realmente tem pouco tempo. Então, tipo, como eu meio que preparo o encontro, a gente sempre procura começar fazendo a palavra de Deus e relatando alguma passagem da Bíblia que seja interessante para o encontro. Então, a gente reza, a gente tem o nosso momento com Deus e a gente sempre preza pela opinião de todos. Então, a gente tem a nossa conversa, cada um fala o que entende da passagem bíblica, a gente comenta o que achou, o que talvez poderia ser melhor, o que essa passagem tem a ver com a nossa vida em si. Então, a gente tem o nosso momento com Deus. E após isso, a gente geralmente costuma fazer alguma brincadeira, alguma coisa que deixe o encontro realmente mais leve. Qualquer brincadeira nova que interaja realmente o grupo para ele se tornar um grupo unido. E quando a gente debate, quando tu fala em leitura bíblica, em usar a Sagrada Escritura nos nossos encontros, muitas vezes o jovem vai dizer, poxa, mas isso é passado. A Bíblia realmente é só passado, jovens, ou ela tem a ver com o nosso presente? Ela tem muito a ver com o nosso presente, mais do que a gente imagina. Só quem talvez bata para qualquer pessoa, tipo, a vontade de começar a ler a Bíblia. É importante que comece no começo mesmo, vai lendo devagar, e no momento em que você está lendo, você percebe que a Bíblia não é só um livro, ela é o relato da nossa vida inteira passada e da vida que está por vir. Então, tipo, a Bíblia relata acontecimentos que talvez não aconteceram, mas que irão acontecer. É tipo
tipo meio que uma previsão de como a gente pode se cuidar, como a gente tem que agir para a gente poder tornar o mundo melhor. Eu acho, então, a questão da Bíblia que ela estava falando, que de fato tem muito a ver com a nossa vida, mas a nossa maior dificuldade, eu pelo menos como jovem, é que a questão assim, eu leio, mas eu não entendo o que está escrito exatamente. Então, talvez a linguagem, então, quando a gente se une, conversa sobre isso, se torna mais fácil e de fato proveitoso pra gente. Como elas estavam falando ali sobre a Bíblia, que à medida que tu vê algumas frases sobre ela que aparece, se tu souber ler nas entrelinhas, sempre vai se encaixar em alguma coisa na tua vida. Como eu gosto de pensar e falar, Deus sempre vai escrever certo, mesmo por linhas tortas. Tipo, mesmo que agora aconteça algo que, aquilo foi ruim pra mim, sempre vai ter um lado bom disso. E quando a Letícia, então, foi continuando a caminhada do encontro, ela falou de dinâmicas, de questões atrativas. O porquê que vocês enxergam que os encontros precisam ter essas questões atrativas? Ou por que não pode ser só uma leitura da Bíblia, uma reza, e sim ter essas dinâmicas, essas outras questões? Bom, eu acho que tem que ter essas questões, claro. Não só isso, como as leituras bíblicas, por conta que muitos jovens acham que um grupo de jovens se baseia só em fatos da igreja e da Bíblia. Mas não, nós tendo essas atividades que, que tragam mais jovens e mostrem para eles que o grupo não é só baseado na igreja e na Bíblia, e sim que tem coisas de jovens, como dá para se dizer, né? Eu acho também que essas dinâmicas que nós fazemos é também para entrar na cabeça dos jovens que o que a gente leu é a mesma coisa que nossa dinâmica. Tipo, a gente leu alguma coisa da Bíblia, a gente vai fazer uma dinâmica sobre isso, né? E é uma forma dos jovens entenderem mais, compreenderem o que estava escrito lá, mas de uma forma divertida, atrativa para todo mundo. E vocês falam que vocês aprendem com a passagem bíblica, com a dinâmica, mas e como vocês carreguem o que vocês aprendem no grupo de jovens, dentro da Pastoral da Juventude, na vida de vocês? Como vocês acham que vocês conseguem colocar isso em prática? O que a Pastoral da Juventude muda também a vida de vocês fora daquele espaço que é o grupo, mas nos outros espaços, quando vocês estão lá na escola, com os amigos, quando vocês estão em casa com a família, a Pastoral da Juventude, ela muda algum aspecto ou continua a mesma coisa? Eu acho que a juventude, a pastoral pode mudar sim, levar nossos pensamentos a pensamentos positivos, a pensar mais na vida como só vive uma vez, mas tem que viver da forma certa, não viver alargado por aí. Então, eu acho que isso pode resultar em escolhas, escolhas boas que podem nos levar a um futuro bom. Eu acho que um ponto bem interessante e legal de comentar é que, como a gente tem um exemplo aqui, a gente tem vários eventos e vários encontros que a gente se junta e a gente acaba conhecendo diversas, inúmeras realidades que a gente acaba olhando. Cara, os caras têm uma fé que eu admiro. E aí tu começa a parar e pensar, então por que eu tô reclamando, sabe? E com o tempo tu aprende, tu olha pra uma situação e pensa, podia estar pior. Ela te dá aquele. Cara, tu tem que agradecer pelo que tu tem, entendeu? Isso, claro, no grupo que tu convive, tu vê tem realidades diferentes. Talvez a pessoa tá com uma dificuldade, talvez tu passou por isso, ou alguma coisa nesse sentido, e tu pode ajudar, tenta ajudar da melhor forma possível, porque tu passou por isso, ou tem uma vivência, experiência que tu viu aquilo lá, e tu consegue dosar isso aí, entendeu? Desculpa corrigir a frase, mas eu acho que a frase só se vive uma vez não está certa. Eu acho que a gente só morre uma vez. A gente vive todos os dias. E como pastoral da juventude, vivendo e caminhando junto, a gente aprende que a pastoral da juventude, ela não é só um momento com Deus, e sim ela serve para nos deixar mais leve. Porque no momento em que a gente está todos os jovens reunidos, a gente literalmente para de pensar nos problemas. A gente pensa, a gente só quer estar ali para ter um momento leve, para ter uma conversa, ver os amigos. Então, tipo, a gente vivendo todos os dias como pastoral da juventude, a gente carrega coisas que talvez a gente nem vai lembrar.
tipo, não vai lembrar em tal momento, mas a gente vai estar sempre com isso ali na cabeça que eu fui no encontro, eu participei e foi incrível e eu quero voltar. Letícia, nós estamos chegando ao fim das nossas conversas, dos nossos diálogos. Eu acho que tu pode deixar, começa por ti, depois vai passando o microfone, mas deixando alguma mensagem, alguma coisa, o que que tu quer deixar para os jovens, para as pessoas que estão nos assistindo? Então, aproveitem cada segundo da vida de vocês. Cada segundo é especial. Cada momento com seus pais, com seus avós é especial. Se eles acreditam e têm fé e você não acredita nisso, procura entender mais eles para você ver se é realmente esse caminho que você quer seguir ou se você pensa em continuar com o que seus pais acreditam e seguir na fé cristã. Então, se você tá indo meio que pro caminho pro outro lado, pensa o porquê que você tá indo para esse outro caminho. Por que que você não pode simplesmente seguir o caminho da fé? Por quê? Um recado para os jovens é que eles precisam se motivar eles mesmos a ir para a igreja, porque nem sempre vai aparecer um convite que alguém vai chamar eles para ir para a igreja. Eles mesmos têm que acordar num dia e falar assim: hoje eu vou para a igreja. Porque é nesses dias que talvez tem gente te esperando para tu ajudar na liturgia, para tu começar um grupo, mas é nesses dias que tu fala: não, hoje eu não vou, que tu perde grandes oportunidades. Jennifer? Eu queria falar especialmente um pouquinho sobre as experiências dos encontros em si, que são muito bons, assim, pra gente trocar ideia, às vezes algum problema compartilhar entre a gente, e as inúmeras oportunidades de encontros e experiências diferentes, como nesse caso aqui da Romaria da Terra, e tantos outros cursos e encontros que a gente já foi por participar da Pastoral da Juventude. Essas oportunidades diferentes que agregam muito na nossa vida. Emily? Eu acho que um conselho que eu dou é que as pessoas têm que dar uma chance para a igreja, porque tem gente que fala, ah, não vou ir. Mas eles já foram alguma vez? Eles já experienciaram isso? Eles viram quão incrível é se conectar a Deus? Então eu acho que as pessoas têm que dar uma chance. Esse é um conselho. Bruno? Bom, um conselho seria viver a vida como se ela fosse tua única vida, mesmo que possa não ser. Mas pense para você mesmo que os momentos que você vive podem ser únicos. Você não sabe se você vai morrer hoje ou quando que pode terminar sua vida. Então, viva cada momento como se fosse o único momento da sua vida. Christian? Uma coisa que eu queria poder dizer é: corra atrás dos seus objetivos. Mesmo que aquilo seja difícil de fazer, que seja cansativo, vai ter sempre o dia de amanhã. E mesmo que tu pareça esteja sozinho lá, pensa, bah, e agora? Continua. Não tem tempestade que dure para sempre, nem sol que brilhe durante o dia. Cassiano? Bom, eu acho que, como eles fossem falar, uma mensagem muito importante pra tua vida que tu vai, no caso, tu consegue ver, eu acabo pensando parecido com eles, que é o seguinte: eh, muitas das vezes os jovens eles foram inseridos num ambiente da igreja, que foi o meu caso, que era só nos domingos que tinha missa da catequese, e tu acabava não entrando tão essa interação tão contínua com a palavra de Deus e com outras pessoas que têm esse mesmo objetivo que tu. Mas, enfim, um conselho que eu dou pra vocês é, como ele falou, continua. Cara, aproveita o momento aqui, nós podíamos estar, qualquer pessoa aqui, qualquer um de nós aqui podia estar em qualquer lugar, mas não, é pra ser nós aqui, porque apareceu esse convite, todo mundo que agarrou. É o seguinte, por isso qualquer pessoa, mas não, é nós. Então, vocês já pararam pra pensar que realmente Deus está dizendo, eu quero tu lá, eu quero tu nesse banquinho aqui, eu quero tu nessa cadeira aqui, entendeu? Então, tipo assim, talvez tenha acontecido uma coisa muito triste na tua vida, muito pesado, tu não queria estar vendo aquilo, mas você tem que entender uma coisa, Deus escreveu isso, não tem como mudar, e segue, como ele falou, isso vai passar, entendeu? Eu acho que é justamente tudo isso que vocês vão trazendo, que a gente trouxe hoje aqui. E eu, enquanto secretário diocesano, eu acho que é dizer assim: sim, vocês estão buscando esse espaço da roda de conversa. Eu acho que quando a gente faz um encontro lá na base, ele é um encontro de roda de conversa, um encontro para buscar outras oportunidades. E quando a gente olha um âmbito diocesano, que nem uma vigília da PJ hoje, uma Romaria da Terra amanhã, que é
a nível de todo o estado do Rio Grande do Sul, onde vão vir pessoas importantes, pessoas de luta, pessoas de história. Eles trazem essa história. E quando a gente tenta oportunizar esses momentos, é justamente isso, para que vocês tragam essas vivências que vocês têm lá no chão, na sua realidade, também pisar em outros chãos, em outros encontros, em outras histórias e conviver com outras trajetórias e com isso ir construindo a trajetória de vocês. E quando a gente olha a Pastoral da Juventude, não é aquele encontro monótono, chato. O encontro é feito por cada jovem que está lá. Cada jovem tem o seu espaço, tem a sua forma de poder dizer, não, eu quero que seja assim, eu acho que a gente pode fazer assim. Eu acho que sim, a gente pode fazer uns jogos de verão. Muita gente achou loucura que a Pastoral da Juventude está fazendo uns jogos de verão. O que isso tem a ver com a igreja? Mas é justamente isso, é a comunhão, o partilhar, a integração. E é isso que vocês vêm fazendo. E eu acho que cada jovem que vai enxergando isso é um jovem a mais em um caminho do bem, em um caminho de luta por uma sociedade mais digna, por uma civilização do amor. Quando a gente diz na música Sonhos e Pandorgas, segure firme para a pandorga não voar, é sobre segurar, mas também deixar indo aos poucos, vão fluindo. Às vezes não é no primeiro convite que o jovem vai aceitar, mas é no segundo, é no terceiro, e a gente vai alegrando esse jovem. Então a gente agradece a presença de cada um de vocês que partilhou um pouco da sua história, de onde veio, como está aqui e o que espera. E a gente agradece também a companhia de quem nos acompanhou, quem esteve conosco, e até uma próxima.